Falar isso. Consegue, tá ligado, tá? Mas aí ela tirou uma aí ela foi
Faz uma orientação. Tilinho. Você que levantou tristeza. Deve um travou. Depois conversa. Já tudo bem. Abrir com a câmera. Claudinha, Claudinha, Alô, alô? Dá para ouvir? Acho que é mais fácil falar alto que falar alto para cacete. eu acho que tem uma luz aqui, não tem? Marinho. É isso. Então, boa noite. Boa noite não, boa tarde, pessoal. A gente resolveu só fazer uma breve apresentação do livro que saiu essa semana sobre Sociologia Política Internacional e Pensamento Crítico nas Relações Internacionais. Antes de começar a mesa redonda aqui, então a gente não vai tomar muito tempo de vocês, só para dizer que o livro é resultado assim, de alguns anos de trabalho e também resultado dessa longa experiência da Escola de Inverno.
da Sociologia Política Internacional, que começou em 2015, e antes dela, enfim, dos workshops doutorais desde 2010. Então, assim, o livro meio que traça, enfim, uma certa história da relação desse subcampo, digamos assim, do pensamento crítico de RI com a gente aqui na PUC, mas mais amplamente com o pensamento em RI no Brasil. Há uma, enfim, uma específica linhagem, se você quiser chamar assim, do pensamento crítico de RI no Brasil. Então, assim, a gente sempre quis fazer da IPS, né, de certa forma, um lugar a partir de onde a gente pudesse pensar e repensar o problema da crítica em RI, né, e trazendo sempre convidados, né, que eram referência do pensamento, enfim, de RI internacionalmente, né, pessoas de referência que vocês conhecem e que circularam por aqui diversas vezes. Mas a escola, é claro, é uma criação nossa e a gente sempre tem tentado cada vez mais estreitar as atividades da escola com o público aqui do Rio de Janeiro, do Brasil e também da América do Sul. E, claro, um dos obstáculos sempre de a gente difundir um pouco mais enfim, os conceitos, abordagens, a agenda de pesquisa da Sociologia Política Internacional era a gente ter muito pouco material em português. Eu sempre digo que, ao contrário do que a gente imagina, nem todo mundo lê inglês e estuda relações internacionais no Brasil. É claro que todo mundo que está aqui, sim, e a maioria dos estudantes aqui da PUC, sim, mas a grande maioria dos nossos estudantes de RI no Brasil, não. Então, o acesso à língua portuguesa é super importante. Mas, enfim, eu acho que da escola várias coisas interessantes surgiram, o Beto vai falar um pouco sobre isso, mas eu quero só dizer que esse livro foi resultado de uma edição da escola, edição de 2019, onde estavam justamente não só o Rob Walker, o Mike Shapiro, mas também a Cristina Rojas, estava também a Martina Tazioli, isso, quem mais que estava? A Debbie, isso, a Debbie também veio. Enfim, e a maior parte desses textos são traduções de artigos que eles produziram, né, e ensinaram aqui para a gente, usaram como material de ensino, né, na escola de inverno de 2019. Então, assim, isso foi um esforço que contou muito com a colaboração deles. Beto e eu escrevemos uma breve introdução, falando um pouquinho da história do campo, e chamando a atenção que pessoas, enfim, que atuam no Brasil, bem ou mal, sempre tiveram ligados a esse campo, desde da sua criação em 2016, não do campo, né, mas da revista, 2006, perdão, não 16. Em 2006, a revista foi criada durante a convenção da ISA em San Diego, e foi um marco, digamos assim, importante na história da disciplina, na história do pensamento crítico, porque era justamente o momento em que se institucionalizava, se você quiser chamar assim, a virada crítica na instituição de referência das relações internacionais, que era a International Studies Association. Então, esse movimento, tanto quanto de oposição, subversivo, muitas vezes marginal, que povoou os corredores da ISA e de outros lugares ao longo dos anos 80 e 90, adquiriam um reconhecimento assim, antes inusitado, totalmente inusitado, que era ter uma revista institucional na maior organização de relações internacionais no planeta. E isso definitivamente marcou a inscrição da virada crítica como algo respeitado intelectualmente, mas principalmente também reconhecido como uma força política, uma força institucional que mudou a cara da disciplina, mudou a configuração da International Studies Association, definitivamente, e
Então, assim, a gente é muito, como é que eu posso dizer? A gente é muito feliz por ter podido participar, mesmo que perifericamente, desse movimento, tá? E de ter podido ter pessoas que mudaram a disciplina nos últimos 20 anos circulando aqui no IRI durante algum tempo, e trazendo um pouco desse projeto para dentro aqui do Brasil. Então, assim, esse livro é um pouco isso. Tem um pouquinho dessa história contada na introdução, um pouquinho das linhagens intelectuais e da ligação do projeto com o Brasil. Tá? Então, e é com muito orgulho que eu vejo aqui, né, o Vitor Lage aqui conosco, hoje um dos editores-chefe da revista, né, ele que foi aluno aqui nosso, da pós-graduação, do mestrado, do doutorado aqui da PUC. Eu já falei isso para vocês, né, mas é difícil não exagerar a importância, né, desse trabalho, não só aqui no Brasil, mas no campo das RI no mundo, tá certo? Então não é pouca coisa, enfim, essa é uma revista ranqueada entre as 15 mais importantes do nosso campo e da ciência política no mundo, então essa participação do Vitor é super representativa da capacidade que a gente tem de intervir, né, de dar nossa contribuição para os debates críticos em RI. Então, assim, é super importante nesse sentido. Tá bom, gente? Então, o Vitor vai estar falando para vocês daqui a pouco, então não vou falar mais sobre isso. Tá certo? Então, o livro é gratuito, é um e-book, e eu gostaria de aproveitar para agradecer muito as pessoas que contribuíram para produzir o livro, em particular, as pessoas que ajudaram na tradução, né, a Renata Suma, né, cadê a Francine? A Francine Rossoni, que está aqui, e a Jéssica Oliveira, que não está aqui conosco hoje. Tá? Então, sem elas, seria muito difícil esse livro ter se realizado. É isso. Beto. Obrigado, João. Todo mundo escuta bem? Bom, prazer estar aqui com vocês, uma felicidade estar aqui nesse momento de lançamento desse, que na verdade é o primeiro livro de uma coleção, de uma série, né, de Sociologia Política Internacional que a gente está lançando em parceria com a editora PUC-Rio. Né? A gente não faz nada sozinho, pelo contrário, né, eu acho que esse projeto, né, que é materializado nesse livro, ele vem de inúmeras conversas ao longo do ano, com inúmeros colegas, inspiradores e inspiradoras que eu vejo aqui em todas as partes, né, desse auditório. Em grande medida, conversas que a gente teve na T de Teoria da ABRE, né, aqui, né, representada com a sua presidenta, nossa querida Ana, mas também com membros, né, ativos da T de Teoria. Estou vendo Jana querida, Fran, né, Paulinho, Vitor, Lara, Chico, tantas pessoas, né, colegas queridas também, como a Carol, Maíra, né, o nosso coordenador ali da graduação, Ricardo. Então, nessas conversas da T, mas também ao longo da escola, inúmeras vezes nós nos preocupamos com a política da língua, né, e como que uma certa geopolítica do conhecimento se relacionava com o nosso trabalho e da importância da gente ter trabalhos de excelência publicados em língua portuguesa. Né? Eu acho que desde o início uma preocupação central da escola que, né, acabava ecoando a experiência anterior, e na primeira edição nós tivemos conjuntas essa experiência, né, que era a experiência do workshop doutoral. A gente sempre teve uma preocupação dupla, de um lado, de fortalecer a construção de comunidade na IPS, né? Isso veio se materializar mais recentemente com a criação da rede IPS Brasil, né? Mas junto com isso também criar condições de possibilidade para a gente disseminar a IPS em língua portuguesa, não só aqui no Rio, mas em outras partes do país. Né? E com isso convidar outros alunos, outras alunas de outros lugares, né, a se somarem a esse projeto, que é um projeto de produção de comunidade, redes, né, de contatos. Então, a gente vê
alunos de edições anteriores voltando, né, e muitas vezes nos reencontrando em vários outros encontros, como os encontros da Abre. Então, a ideia dessa coleção é promover isso, né? A gente já está pensando num segundo volume, que vai ser feito, né, sobretudo por autores e autoras brasileiras, colegas queridos e queridas nossos, mas a gente convida vocês a considerarem posteriormente, né, depois que defenderem dissertações de mestrado, tese de doutorado, ou se tiverem outro trabalho, resultado de outras pesquisas, considerarem apresentar para a gente ver a possibilidade de publicação nessa série IPS da editora PUC-Rio. Tá bom? Então, com isso, a gente conclui a nossa apresentação e lançamento desse livro, mas também dessa nossa série IPS da editora PUC-Rio. Obrigado. Eu vou aproveitar o ensejo, até porque eu fui convidado a fazer esse convite, para que a gente, doravante, use palmas silenciosas, ou talvez a la bip-bip, em homenagem a um querido lugar aqui do Rio de Janeiro. Bom, sem mais delongas, eu vou convidar querido Vitinho Lage, Lara Celes, Paulinho Chamon e Aninha Delgado para comporem aqui a mesa comigo, para a gente dar início a essa nossa segunda mesa redonda da nossa escola de inverno de Sociologia Política Internacional. Bom, boa tarde a todos, todas e todos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos à nossa mesa redonda aqui da segunda semana da Escola de Inverno da IPS, da Sociologia Política Internacional. Eu sou Beto Yamato, professor do Instituto de Relações Internacionais aqui do IRI, e juntamente com meu querido colega, professor João Pontes Nogueira, coordeno a Escola de Inverno de IPS, que já está na sua 9ª edição. Essa mesa redonda, intitulada Pensamento Crítico em Relações Internacionais no Brasil hoje, visa, dentre outras coisas, repensar, reimaginar, reposicionar o pensamento crítico em relações internacionais no, sobre e a partir do Brasil hoje. Problematizando e deslocando o RI enquanto um campo disciplinado de análise de determinados fenômenos identificados e delimitados, esta mesa ela coloca em questão o papel da sociologia política internacional para articulação, rearticulação do pensamento crítico das relações internacionais aqui no país. Enquanto um campo ou uma constelação de estudos que provoca encontros e esforços inter, trans, ou mesmo, lembrando nosso querido Shapiro, indisciplinares, problematizando, deslocando e repensando diferentes conceitos, pressupostos, fronteiras, zonas e modos de fratura, de articulações, conexões e devires. Como a sociologia política internacional pode ser repensada, reimaginada, reposicionada no e a partir do Brasil hoje? Como pode se dar sua contribuição para a articulação de pensamento ou pensamentos críticos no singular plural, de relações internacionais no e a partir do país e das suas diferentes regiões? Essas são algumas das questões que provocam nossa mesa redonda de hoje, reafirmando o posicionamento e o compromisso de nossa escola de inverno com o pensamento, o repensamento e o devir da sociologia política internacional e do repensamento e devir crítico de RI no e a partir do Brasil. Eu particularmente lembro que eu vim
para cá, em 2000 e 2007, graças a um projeto que, salvo engano, me corrija, João, se eu estiver errado, chamava-se Teoria a partir da Periferia, né? Eu acho que a nossa escola ela tenta se posicionar também, né, a partir, né, daqui, e daqui pensar tanto sociologia política internacional, mas também teoria crítica de relações internacionais, diferentemente, para ecoar o que eu venho aprendendo nessa semana com o curso de Lara, Vitor e Paulinho, esse pensar diferença diferentemente. E para nos provocar o repensamento aqui hoje, temos a companhia e participação das queridas Ana Delgado, Lara Seles, Paulinho Chamon, Vitinho Lage, com quem eu tenho a alegria de compartilhar essa mesa e quem eu tenho a honra de apresentar para vocês um pouco mais formalmente. Ana Carolina Teixeira Delgado é professora do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, e do curso de Relações Internacionais e Integração. Doutora e mestre em Relações Internacionais aqui pelo IRI, da PUC-Rio, com estágio doutoral no CIDES, UMSA, Bolívia. Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Foi pesquisadora pós-doc do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da UERJ, assistente de coordenação do Observatório Político Sul-Americano, OPSA, vinculado ao IESP, e assistente de pesquisa no BRICS Policy Center aqui do INE. Suas pesquisas possuem caráter multidisciplinar, com ênfase nos seguintes temas: descolonização, globalização, movimentos sociais, movimentos indígenas, ontologia política, Bolívia e América Latina. Ela é membro da International Studies Association, a ISA, e da Associação Brasileira de Relações Internacionais, a ABRE, onde atualmente desempenha a função de presidente ou presidente. Lara Seles é formada em Relações Internacionais pela Unesp, mestre em Relações Internacionais pela UNB e doutora em Relações Internacionais aqui pelo IRI, aqui Rio. Atualmente é professora adjunta nos cursos de graduação e pós-graduação em Relações Internacionais na Universidade Federal de Uberlândia, a UFO. Tem experiência na área de Relações Internacionais, atuando principalmente nos seguintes temas: teoria de relações internacionais, pensamento político e psicanálise, estudos de gênero e feminismos, com foco especial na América Latina. Paulinho Chamon possui graduação em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo, USP, tem mestrado e doutorado aqui pelo IRI PUC-Rio, foi pesquisador no Ithaca College de 2014 a 2015 e pesquisador de pós-doutorado aqui no IRI, de 2019 até 2023, onde ele lecionou e, claro, inspirou e marcou muitos de nós, tanto na graduação como na pós-graduação. Seus interesses de pesquisa incluem teoria das relações internacionais, teoria política internacional, desejo, subjetividade política, política do tempo, colonialismo e diferença, pedagogia, discursos de mérito e competição. E Vitinho Lage, Victor Coutinho Lage, é professor do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos, da Universidade Federal da Bahia, UFBA, e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da mesma universidade. Coordenador do Grupo de Pesquisa Interpretações do Brasil e Marcadores de Discriminação em Perspectiva Global. Ele é também cofundador do site Errante, o Internacional Fora do Lugar. O endereço é errante.blog. E editor-chefe, como o João já disse, editor-chefe rotativo do periódico International Political Sociology. Ana, Lara, Paulinho, Vitor, muito obrigado por aceitarem estar aqui conosco. É um prazer estar aqui com vocês e poder ouvi-las e ouvi-los. Bom, em termos de organização, a gente vai fazer esse percurso.
Paulinho começa, depois Daninha, Lara e Vitinho conclui. A gente vai ter intervenções de mais ou menos 15 minutos. E depois disso, a gente, claro, abre para que vocês, todos nós, possamos conversar, discutir, debater, tá bom? Então, é isso aí. Muito obrigado pela presença. Paulinho, fique à vontade. Obrigado. Deixa eu me entender com o microfone aqui. Pronto. Acho que tá bom, né? Bom, boa tarde a todas e todos. Prazer estar aqui. Obrigado, João e Beto, pelo convite para estar nessa mesa. Fico muito feliz de estar dividindo essas pessoas com quem eu estudei e que eu admiro muito. Eu vou tentar ser o mais claro possível entre ler e falar. Se não estiver claro, não esperem eu terminar para depois reclamar. Me fala antes. Ao receber o convite para essa mesa, eu me pus a pensar em como falar de forma crítica sobre a produção de conhecimento em RI situada no Brasil. Eu pensei no que eu venho acompanhando no campo e naquilo do meu trabalho que eu poderia mobilizar para falar sobre e a partir do Brasil. Aí eu me senti meio inadequado para estar na mesa. Por sorte, o Vitor, que me autorizou a citá-lo, apontou a armadilha em pressupor que na mesa das pessoas brasileiras da escola de inverno era preciso falar como um nativo. A velha divisão internacional do trabalho intelectual, que deixa o universal aos estrangeiros e nos limita ao particular. Então, o Vitor me lembrou que eu podia simplesmente falar do meu trabalho. Assim, que bom, né? Mais ou menos para quem me conhece. Mas... diante disso, ok, eu fiquei com duas perguntas. A primeira é, por que eu caí tão facilmente nessa armadilha? Para além do fato individual que, enfim, eu sou, né? Caio fácil nessas coisas. E segundo, como é que eu poderia reagir a isso? Então, são mais ou menos esses dois momentos da minha fala. Começando, então, falando sobre essa tal dessa armadilha e o que a gente pode pensar a partir dela. Há muitos anos, quase 10 anos, o Vitor, de novo, mas é a última vez que eu vou falar dele, me indicou uma citação bem curta do Paulo Arantes, que diz assim, ó, em matéria de dialética, melhor praticá-la do que anunciá-la. Mencioná-la é o meio mais seguro de conquistar aliados e fazer adversários, sem que o assunto em pauta venha para o primeiro plano da análise. Então, né, você fala que você está fazendo dialética, todo mundo já sabe se gosta ou não gosta do que você está falando, independente do que você falar. E o Vitor propôs que, na época, ele achava que talvez isso também valesse para genealogia, desconstrução, ser de esquerda e mesmo teoria crítica. Então, eu começo me perguntando se a gente poderia dizer que o mesmo vale hoje para pensamento crítico desde o Brasil. Garantia de ter aliados e inimigos antes mesmo do conteúdo do tal do pensamento crítico desde o Brasil. E se sim, por quê? Que configuração do mundo que cria a força interpelativa da menção ao pensamento desde aqui? Preciso imediatamente responder a isso. Estou tentando me justificar, como vocês podem ver. Um ponto de partida para essa configuração do mundo é um movimento pela construção de RI globais. Vou dar um sentido específico para isso. Estou me referindo àqueles aspectos da política internacional que tomam vozes ditas não ocidentais como centrais para responder aos desafios do presente. A gente vê isso em muitas instâncias diferentes da política internacional, seja da disciplina de relações internacionais, seja de instituições e organizações internacionais, que é preciso incluir e ouvir vozes não ocidentais. A ideia de que o nativo não tem mais nada a dizer já não é mais, digamos, dominante, hegemônica e certamente não é a única que circula. De um lado, nesse movimento de RI globais, eu quero destacar que tem pelo menos duas forças ambivalentes em ação. De um lado, a luta histórica e presente de grupos marginalizados, tanto no centro quanto na periferia da política internacional, contra as práticas de exclusão e subalternização constitutivas das estruturas dominantes de poder, representação e conhecimento. E aqui vamos incluir as estruturas dominantes nas periferias da ordem global também. A gente pode falar aqui das lutas que por vezes são referidas como os longos anos 1960, em referência tanto às lutas anticoloniais quanto às lutas por direitos civis, enfim, o ciclo de lutas, né, na segunda metade do século XX, mas que essa periodização pode, claro, ser ampliada. Então, de um lado, tem essa luta histórica e presente de grupos marginalizados. De outro lado, tem um circuito global de produção de conhecimento e de políticas públicas globais, no qual, para parafrasear o Said, as vozes do Sul são uma carreira. São circuitos nos quais oportunidades, financiamentos, cargos e convites proliferam para aquelas pessoas dispostas a contribuir com vozes do Sul
para as instituições da ordem internacional, por vezes a despeito do que é dito, ou talvez mesmo em função do que não é dito. Não faltam ressalvas a esse movimento, né, em termos da normalização da dissidência, da homogeneização do pensamento e da criação de fraturas hierárquicas dentro dos grupos e vozes subalternizados. A gente discutiu isso essa semana, né? Para que isso que eu estou falando não vire um jogo de denúncias, eu quero lembrar que a fronteira entre o que eu estou chamando de luta e carreira, entre a potência transformativa e a captura, está longe de ser clara. Não é que é muito óbvio que o que aquela ou outra pessoa está fazendo é um ou outro. Pelo contrário, essas posições se misturam e estão elas mesmas em movimento. Mas juntas, essas forças compõem um quadro no qual a valorização diferencial da circulação global de saberes locais é central para o nosso campo hoje. Valorização diferencial, né? Algumas coisas mais valorizadas, outras menos, nesse circuito de circulação de saberes locais pelo mundo. Mais até do que central, talvez a gente possa dizer que trata-se de uma parte do campo que anda profundamente intensificada, tanto no âmbito acadêmico quanto, né, fora dele. Intensificada aqui querendo dizer que é muito fácil ser interpelado por isso, porque é difícil se situar no campo hoje sem ter que lidar com essa questão. A gente tem um dilema quase que inescapável acerca dos termos nos quais nós negociamos essas forças em diferentes instâncias do nosso trabalho. A necessidade de negociá-las é o que a gente talvez possa chamar do dilema das relações internacionais globais. Pensar a crítica em relações internacionais hoje é recorrentemente interagir com esse dilema de alguma forma. Essa era a minha primeira parte. Bem de tempo. Okay. Quando a gente não pode contar com uma autoridade máxima, qualquer que seja, Deus, mestre, tradição, nosso pai, para traçar a linha entre a potência e a captura, a gente pode contar com a crítica. Essa é a função dela. Mas com qual crítica? Eu quero propor que os nossos modos dominantes de crítica, eles acompanham os nossos modos dominantes de substituir Deus, mestre, tradição, o pai, como uma autoridade. Eu vou falar de dois deles e depois eu vou apresentar uma proposta. É uma aposta, olha só. Primeiro, a gente modela a atividade crítica nas pistas da competição. Aqui, o trabalho da crítica é alinhar várias diferenças ao redor de uma métrica comum e produzir um ranking. A valorização de um pensamento implica a desvalorização de outro. Chegar primeiro... não, peraí, eu li errado. Falar primeiro é vivenciado como um imperativo. A primeira pessoa que falou alguma coisa ganha os likes. Saberes mais valorizados são mais legítimos e, fundamentalmente, mais bem financiados. A gente compara e a gente diz, esses saberes valem mais do que aqueles. Sempre em dúvida se o valor é algo mais do que o preço que esses saberes acumulam. Todos já dissemos isso em algum momento, todos já ouvimos isso em algum momento, e todos nós sabemos que sempre que essas mensurações aparecem, ranqueamentos são ordenados com a mesma impiedade de uma corrida pela vida. Aos vencedores o valor, a quem ficar para trás as migalhas. Segundo, a gente também modela a atividade crítica nas linhas do internacional. Aqui, o trabalho da crítica é operar a interação e a interrupção entre posições universais e posições particulares. A gente é muito bom nisso. A gente provincializa certos conhecimentos, acusando a sua falsa universalidade, apontando onde eles são limitados e onde eles expressam menos do que o universal que afirmam expressar. E na mesma linha, a gente reivindica outros conhecimentos. A gente aponta onde eles são generalizáveis e onde eles expressam algo mais do que o particular que eles aparentam ser. A gente diz coisas como, essa sua ideia não se aplica aqui. E a gente também diz, essa nossa ideia se aplica mais do que só aqui. A gente já disse isso, a gente já ouviu isso. A gente sabe que onde essas limitações ecoam, as linhas são escritas com o fio da navalha das fronteiras territoriais. Quem fica de fora é abandonado à própria sorte. Competição e internacional são formas de lidar com a diferença, são também formas de fazer a crítica. Elas nos oferecem mapas para negociar a tensão entre potência e captura nas RIs globais, para lidar com esse dilema. Dizer que elas são conhecidas não é a mesma coisa dizer que elas são ultrapassadas, mas também é dizer que outras apostas já valem a pena, porque já que a gente conhece essa, a gente pode tentar conhecer outras. Então eu vou terminar com a minha aposta atual. Isso mesmo.
Em seu belíssimo ensaio sobre o método filosófico, o R.G. Collingwood propõe que o pensamento ele não é mais do que a confissão do processo pelo qual a gente dá conta dos obstáculos que surgem quando a gente tenta dar sentido a nós mesmos e ao mundo. A gente está tentando dar sentido a nós e ao mundo, tem obstáculos, pensar é confessar esses obstáculos e a nossa relação com eles. Ele conclui que todo conhecimento é, portanto, animado por uma busca da verdade. E a gente talvez possa acrescentar que ele é também animado por uma busca por reparação. Para pensar aqui com ambivalência, que foi um dos termos destacados da escola esse ano. Não seriam as RIs globais um desses processos de busca por verdade e reparação? Como é que a gente pode engajar tão não, né? Como é que a gente pode engajar criticamente com esse tipo de confissão? Né? A confissão bem feita ela é difícil, porque se você fala mal dela, você ofende quem se confessa, e se você concorda com ela, você se torna implicado na confissão. Então, Collingwood ele oferece uma resposta em 2 tempos. A primeira tarefa, ele diz, é acompanhar. É reproduzir em nós mesmas uma experiência de pensamento e de reparo. É comprometer-se a viver o processo que a autora vivenciou ao escrever ou pensar para fazer a confissão dela. Então, é comprometer-se com o que está ali, qualquer que seja o pensamento, aceitar que aquele pensamento está tentando fazer algo e comprometer-se a acompanhá-lo. Se a gente não consegue assumir esse compromisso, a gente não consegue ler, muito menos criticar. A gente pode fazer várias outras coisas, várias coisas muito importantes, mas a gente não pode ler, a gente não pode criticar. Quando eu digo não pode, não estou moralizando, é impossível, não se consegue. No entanto, esse compromisso absoluto, ele implica se comprometer não só com o conteúdo do pensamento, mas também com a forma dele, a busca pelo conhecimento e pela reparação. Daí que a segunda tarefa é, sim, criticar, isto é, completar uma teoria, concretizar a experiência com a qual a gente se comprometeu. Qualquer que seja o saber que a gente está acompanhando, essa pessoa ou esse saber está tentando resolver algo. A gente tem que se comprometer a tentar resolvê-lo também. Assim como a autora, trabalhamos para esclarecer as dificuldades em que nos encontramos. Assim como a autora, e por meio dela, buscamos conhecimento e reparação. Então, 3 conclusões decorrem disso. Primeiro, eu termino com elas. Compreensão requer crítica. Crítica não é um momento opcional. É uma prática necessária e, portanto, uma tarefa árdua. Segundo, a crítica não é só uma prática de discordância. Pelo contrário, é um compromisso com vivenciar, realizar e reparar um projeto, um saber, um pensamento. Terceiro, a crítica pode ser um vislumbre de um mundo onde a relação com a alteridade significa algo diferente de classificações, algo diferente de limitar a falsa universalidade e expandir a falsa particularidade. A crítica pode significar a tarefa de realizar e reparar o pensamento e o mundo exposto em um saber, e, nesse processo, concretizar e reparar o próprio mundo e a própria vida. A gente pode lidar com o dilema das RIs globais de modo a valorizar uma posição, dar-lhe valor. A gente pode lidar com esse dilema por meio da oposição a universalismos e generalização de particularismos. E a gente também pode reagir a esse dilema a partir da necessidade de reparar um projeto com o qual não podemos não nos comprometer, qualquer que seja ele. Para você, né? A gente pode situar a nossa crítica não no espaço, não no tempo, mas dentro dos processos com os quais estamos comprometidos. Podemos encarar o comprometimento como a necessidade da reparação, e podemos encarar a reparação como a necessidade do comprometimento. Eu fico feliz de ser interpelado por esse projeto. Obrigado. Muito obrigado, Paulinho. Sempre muito bom escutá-lo. Aninha, passo a palavra então para você. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, sim. Vamos ver. Bom, sim. Queria agradecer o convite. Eu acho que tem alguns. Primeiro, eu vou avisar que eu já mudei tudo que eu iria falar aqui, né? Ao ouvir o Paulinho falar, eu falei, bom, eu vou mudar tudo porque eu comecei a pensar várias coisas, você ocupou alguns apartamentos na minha cabeça.
E eu decidi mudar a ordem de tudo que eu ia falar, portanto, é possível que talvez a minha fala fique um pouco sem lógica, né? Mas é porque está um pouco de brainstorming aqui, né? Queria agradecer o convite ao João, ao Beto. Eu acho que é um convite muito simbólico para mim por diversos motivos. Primeiro, porque eu sou uma cria da casa, eu fiz o mestrado e o doutorado aqui. Segundo, porque dificilmente, com o que eu vim estudando desde o meu mestrado, vejam bem, quando eu ingressei no mestrado, eu queria estudar política externa norte-americana para a América Central e depois acho que para o Iraque. Alguma coisa aconteceu que foi através das discussões de globalização e teoria, né, que eu comecei a falar, mas que estudam RI dessa forma? E eu não me conformava, falei, não vai dar certo, né? E aí eu vou voltar mais ou menos para a minha origem, que eu vou estudar movimentos sociais em relações internacionais. Então, dificilmente eu conseguiria estudar movimentos sociais em relações internacionais que não no IRI. Isso eu sempre tive muita certeza, né? E aí, depois, com o tempo, eu entrei no doutorado aqui, e aí queria estudar, no primeiro momento, sociedade civil e povos indígenas, depois passou para povos indígenas na Bolívia e descolonização, e relações internacionais mais para as margens, né? Mas existia uma razão para isso, né? RI me oferecia muito pouco naquele momento, mas, de novo, dificilmente eu conseguiria me inserir em outro lugar que não aqui, com aquilo que eu queria estudar. Até porque o meu entendimento de relações internacionais e do que é o internacional é um entendimento que não só não é o internacional como interestatal, né? Mas é uma ideia de internacional em disputa, né? Em que ele é um internacional altamente povoado, em que a política que se exerce, ou a possibilidade de políticas que podem ser exercidas, e com isso também quem poderia ser ator das relações internacionais e quais as conexões que são estabelecidas e as tensões, elas não cabem simplesmente no mundo interestatal, né? Ou mesmo naquilo que talvez a gente critique um pouco, mas isso é internacional e tá ok, mas eu fui caminhando num ponto que eu cheguei como tratar de pensar o internacional e essas conexões, não necessariamente partindo do Estado ou tendo o Estado como mediador. Pode ser que isso ocorra, né? Mas não necessariamente, né? E aí, nisso entra, né, o próprio lugar, eu acho que da minha pesquisa, em teoria e depois em IPS. Demorou um pouco para entender que o que eu fazia era teoria. Eu sempre neguei isso, assim, não sei ainda por quê, talvez eu tenha que levar para o terapeuta, alguma coisa assim, mas eu neguei um pouco, talvez porque eu achasse que não era tão profundo, no sentido de não ser algo unicamente teórico e que tinha uma interface com a empiria. E o segundo ponto demorou um pouco a entender que o que eu fazia poderia ser IPS. Até porque eu me questionava o que seria IPS. Tanto que quando o Beto perguntou, mas o que vocês entendem por IPS? Eu falei, mas isso aí já foi tema de conversa com o Vitor, né? O que a gente entende como sendo IPS? Eu falei que o que eu entendia como sendo IPS era um campo que critica a disciplina de relações internacionais e que tem entre suas características ser multidisciplinar, né? Talvez eu acho que é um campo dos mais... vou mudar um pouco a fala, que me dá mais liberdade para pensar as relações internacionais, justamente por ser multidisciplinar, ao mesmo tempo que ainda está dentro de relações internacionais. E, a partir daí, eu possa não só redesenhar as fronteiras do que é internacional, explorar as tensões do internacional com outras dimensões, mas também buscar temas não necessariamente centrais àquelas relações internacionais que a gente conhece, né? E aí, obviamente, a gente está falando a partir das margens, que é o legado
né, dos teóricos críticos com TC maiúsculo, dos pós-estruturalistas, dos pós-coloniais, feministas, construtivistas, de uma forma geral, e se perguntar quem é ator de relações internacionais, que parece uma pergunta meio óbvia, mas para mim ainda não é, é algo ainda em disputa, ver a política onde não necessariamente ele está, que eu acho que é algo também que é um legado dessa massa crítica de relações internacionais, buscar explorar esses espaços e tempos outros através de talvez uma análise ou uma produção teórica que, a partir, pelo menos da minha pesquisa, traga cada vez mais uma interlocução. Claro que a gente vai fazer interlocução com essa massa crítica de relações internacionais, né? Mas também procurar fazer uma interlocução com uma massa crítica que não é de relações internacionais, que não está posicionada no norte global, por assim dizer, não é isso? E buscar, a partir daí, estabelecer um diálogo mais frutífero, inclusive trazendo uma literatura de atores que não necessariamente são vistos em uma academia mais conservadora como intelectuais, que isso eu acho bastante importante, né? Então, de alguma maneira, eu acho que a gente consegue, a partir daí, tentar acessar essas margens, que eu acho que a IPS acessa, mas tentar, e eu sempre procurei fazer isso, tentar acessar de uma forma diferente, que não necessariamente simplesmente replicasse o que os grandes autores já me falassem, mas que trouxesse outras questões. E eu fui entender isso ao ler outros autores que não são de relações internacionais, como, por exemplo, autores da antropologia, como Mário Blazer, como Marisol de la Cadena, e, obviamente, autores de RI que trabalham com eles, né, como é o caso da Cristina Rojas, maravilhosa, buscar acessar conceitos que não são conceitos, digamos assim, próprios das relações internacionais, mas que adentram com uma força tremenda, né? Que é o conceito de pluriverso é você, que é o conceito de pluriverso, a ideia de ontologia política, a ideia de cosmopolítica, a noção de cosmopolítica. E aí, eu não sei nem quanto tempo que eu estou falando, gente. Tá, 10, 5. Tá, eu também não sabe, tá. E aí, eu cheguei nesse caminho, né, desde os movimentos sociais seringueiros até os povos indígenas, e uma coisa que me era cobrada muito era você tem que tornar o seu trabalho mais RI. Isso me colocou um tremendo obstáculo, que por isso também eu demorei a enfrentar, mas que quando eu enfrentei foi muito bom. E aí, a partir daí, surgiram diversos questionamentos para além desses que eu já coloquei aqui. Primeiro, como pensar, como acessar essa relação do internacional com o local de uma forma diferente, que não necessariamente eu visse o local simplesmente como aquele que só tem importância se eu vejo um impacto automático no internacional. Então, eu acho que isso foi uma das coisas mais importantes que eu consegui acessar a partir, inclusive, de retrabalhar a tese e tal, porque eu vi que num determinado momento eu falei assim, mas espera aí, por que eu estou estudando isso? Eu estou estudando isso só porque, na medida em que isso é importante para o internacional? Não, eu tenho que fazer um outro exercício, que é o exercício de tentar ver o internacional naquilo que a gente vê num primeiro momento só como local, e que é um exercício extremamente difícil, né? E aí, olhando o local, obviamente, a partir do Brasil e a partir da América Latina, que é principalmente a América Hispânica, que é ainda com o que eu mais trabalho. Estou tentando ver cada vez mais para o Brasil, mas, enfim, essa foi uma primeira questão. A segunda questão é tentar verificar quais são as conexões, os processos. Essa questão de processos eu sempre tive como muito importante na minha cabeça, eu nunca procurei estudar algo que não fosse o processo. Mas, e a partir daí, quais são os processos, as conexões,
que linkam, digamos assim, o local ao internacional, e que também tensionam essas duas dimensões, né? E como eu consigo ver, inclusive, muitas vezes, uma relação não só de um afetar o outro, mas muitas vezes uma dependência em relação a essas duas dimensões, né? Também procurar ver a política de uma forma distinta, né? E eu acho que nisso esses autores que eu citei aqui, eles aprofundam algo que os próprios autores, essa massa crítica de Herry já dizia para a gente, né? De repensar o que é a política e o exercício dessa política, né? E eu tento fazer isso através da cosmopolítica, né? A partir dos povos indígenas. E aí, o que significa isso? Significa um exercício da política muito pautado pela cosmologia indígena. Não significa que qualquer ato, né, de povos indígenas seja necessariamente o exercício de uma cosmopolítica. Não existe esse automatismo. Esse automatismo seria recolonizar os povos indígenas. Mas observar que o exercício dessa política ela se dá a partir de uma articulação com o espaço, mas o espaço visto a partir de uma maneira muito distinta que o espaço simplesmente na lógica moderna. E o que significa a diferença entre esse espaço nas cosmologias indígenas originárias para o espaço moderno? Significa a gente entender que, se a gente já critica a noção de fronteira, a gente vai passar a entender muito mais essa crítica, ou aprofundar muito mais essa crítica a partir da cosmovisão deles, né? Uma vez que essas linhas que separam, que muitas vezes conectam também, mas elas não fazem o menor sentido, né? São desenhos totalmente arbitrários, né? Eles são exteriores, por exemplo, ao Estado-nação, são exteriores também ao internacional, ao mesmo tempo em que estão a todo momento interpelando o internacional e procurando atuar no internacional. Mas mais do que isso, significa ver que o exercício dessa política, a partir de uma articulação com o espaço, ela não nega um diálogo com o tempo. E quando eu estou falando tempo, eu não estou falando simplesmente o tempo a partir das cosmologias indígenas originárias, mas eu estou falando tempo da lógica moderna, né, que tem a ver com o que a Marisol de la Cadena chama de partial connections, ou seja, conexões parciais, que a própria Cristina Rojas cita muito, né, que qual é a ideia, o que há por trás disso quando a Marisol de la Cadena escreve. Significa que nessa mediação, né, que esses povos indígenas fazem, isso se dá assim a partir de uma cosmopolítica deles, portanto, não há uma ideia de você abrir mão daquilo que seria a sua outredade, né? Mas, ao mesmo tempo, existe algum tipo mínimo de tradução que você consiga acessar a gramática moderna, né? E a partir do acesso a essa gramática moderna, você consiga, de alguma maneira, interpelar esses não indígenas, ou esse mundo não indígena, ou esse internacional moderno, colonial, capitalista, para criticá-lo e também para propor, né? Propor ao ponto de... e aí são diversos os projetos desses povos, mas as propostas, de uma forma geral, elas não simplesmente clamam pelo papel dos povos indígenas como atores, né, políticos, né, atores políticos que exercem a razão, mas falam também a partir do afeto, né? A ideia de uma... como é que eu posso dizer isso? Há uma ideia de né? Uma ideia de inclusão. Eu não gosto muito dessa palavra inclusão, porque eu acho que tem uma hierarquia que ela enseja, mas, enfim, e não do ou, né? Então, não cabe essa ideia de pares dicotômicos. E aí, nessas propostas são não só atores políticos, mas mais do que isso. São indispensáveis. São indispensáveis para se pensar política. Portanto, eles seriam indispensáveis para se pensar o internacional.
E uma das formas que eu tenho procurado fazer isso seria não só observar aquilo que a gente conectaria mais fácil os povos indígenas ao internacional, ou seja, presença dos povos indígenas nas COPs, tribunais de opinião internacionais, mas mais do que isso. Ver muitas vezes a articulação desses povos, desses povos indígenas, muitas vezes dentro do próprio Estado, né? Mas como entender aquela ação, aquele exercício da política entre esses diversos povos indígenas dentro do próprio Estado, como vir o internacional aí? Como o internacional é mobilizado e não simplesmente como o local é importante para se entender o internacional. Isso é seria algo muito utilitarista, né? O local só importa na medida em que ele serve para entender o internacional, né? E das próprias articulações entre eles, né, organizações indígenas regionais, ou seja, eles estão ultrapassando, digamos assim, e estabelecendo diversos projetos entre eles, né, muitas vezes na maioria das vezes, contra os estados, mas também de uma forma muito propositiva naquilo que eles poderiam intervir nos estados e no internacional. Então, vou parar de falar, senão ele vai me bater. Obrigada. Jamais. Obrigado, Aninha. Obrigado. Passo a palavra, então, para Lara. Gente, calma aí. Tá tudo bem? Vocês me ouvem? Sim? Sim. Bom, boa tarde. Queria também iniciar cumprimentando meus colegas. Tá estranho, gente? Tá meio volátil aqui? Não? Sou eu que tô, né? Eu queria, então, cumprimentar os colegas, agradecer ao convite, especificamente aqui na figura do João, dizer que é um prazer estar aqui. Enquanto a Ana falava, eu fiquei também pensando no meu processo. Isso é bom de a gente ouvir, né? A gente vai também fazendo um processo reflexivo, né? De como chegamos, né? Às RIs, ao campo crítico, ao IRI. E eu lembrei quanto que o IRI, por muito tempo, foi uma espécie de um horizonte, um devir necessário. E como ele demorou para chegar, né? Então, na época que eu fui prestar o mestrado, eu quis muito prestar aqui e fiquei doente no dia da prova. E não pude prestar. Por isso que eu não tentei, né? Não sei se teria passado, mas não tentei. Acabei indo para outra instituição. E por muito tempo eu fiquei me sentindo numa espécie de um não lugar, assim, que me acompanha ainda hoje. Mas, em alguma medida, eu sinto que esse não lugar se torna produtivo entre esses colegas. Então, é muito bom estar aqui. Fico muito honrada e muito feliz com essa oportunidade. Bom, vamos lá. Estava aqui refletindo sobre essa fala. Ai, posso colocar para mim? Só para eu ter uma noção do quanto tempo eu estou falando. Estava pensando nessa fala e a todo tempo vinha um pouco algo que eu comentei ontem para o pessoal, né, da turma do curso, né, de como, por uma questão de uma intercorrência da minha vida nos últimos tempos, eu senti que eu cheguei aqui e estava tendo dificuldade de alinhar o meu raciocínio ao raciocínio acadêmico, né? Eu estava um pouco, novamente, nesse espaço de um certo não lugar, né? Tentando fazer com que não só o meu pensamento, o meu raciocínio voltasse àquele ritmo da reflexão teórica, mas também um pouco a minha atenção, né? Me sentindo distraída no sentido de não conseguir pousar a minha atenção onde eu gostaria que ela estivesse, não é do modo como ela estivesse. O que me fez, em alguma medida, experimentar aquilo que a gente fala tanto, né, de como que o ambiente, de fato, ele tem uma capacidade de moldar a nossa direção atencional, né? E essa direção atencional, ela, em alguma medida, também vai acabar produzindo, né, o tipo de interação que a gente vai ter com aquele espaço, né? No limite, esse modus operandi, né, de cada espaço acaba também moldando ou produzindo nossos corpos, né? O quanto que ele vai estar mais ou menos sensível a sentir algumas coisas, pensar algumas coisas, como nossos corpos vão estar mais ou menos abertos a perceber
algumas coisas, a ver algumas coisas do que outras, né? Então, de realmente como cada ambiente possui, né, um pouco de uma engenharia própria, né, que nos molda. E eu acho que a minha fala, acho não, né? Então, minha fala vai exatamente nessa direção, né? Quando eu penso, né, a crítica hoje, especificamente a crítica desde o ponto de vista de onde eu falo, que é o pensamento feminista, sobretudo latino-americano, eu tenho pensado muito nessa reflexão que eles fazem sobre aonde pousa a nossa atenção, né? Aonde, antes de pensar a crítica, mas algo que antecede a ela, né? Como está sendo colocada, né? Como é feito, produzida essa direção atencional. E é sobre isso que eu gostaria de falar, e conforme eu fui também me dando conta, vai acabar estando bastante alinhado com o que discutimos hoje pela manhã. Então, peço desculpas à turma pela repetição, em alguma medida, mas também agradeço pela sinergia, né? Acho que, em alguma medida, né, vocês possibilitaram que isso se consolidasse, né? Então, como eu disse, a minha ideia aqui era falar um pouco sobre isso que tem chamado a minha atenção. Então, pensei nessa fala como algo, como hoje eu tenho pensado, o fazer crítico, né? Desde o Brasil, desde as perspectivas que eu habito, e geralmente estão vinculadas a esse desejo de entender onde pousa, né, a nossa atenção, onde está essa direção atencional como condição da crítica, né? E quando eu penso em atenção, eu estou pensando na atenção tanto enquanto uma certa disciplina e treinamento da percepção, né, do olhar, do pensamento, né, de como analisar, mas também, em alguma medida, uma disciplina do desejo, né, quando eu olho o que eu quero ver, né, o que eu desejo ver. E quando eu penso nas contribuições dos feminismos da nossa região, sobretudo do século passado para cá, né, meados do século XX para cá, eu acho que elas, em alguma medida, se engajaram e responderam muito bem a uma dimensão dessa questão atencional, né? Tanto que, quando a gente pensa, sobretudo, perspectivas não só feministas, mas pós-coloniais, no século XX para cá, elas têm um apelo muito forte à metáfora do ponto cego, né? Aparece bastante a ideia do ponto cego. O ponto cego aqui, entendo eu, como um sintoma, né, de uma atenção que foi treinada, né, disciplinada e produziu corpos menos sensíveis a ver algumas questões, né? A metáfora do ponto cego dá também bastante, quando a gente, para quem dirige, né, a ideia de que o carro tem alguns pontos cegos, então existe uma delimitação física, né, de um certo constrangimento que faz com que a gente perceba mais ou menos algumas coisas. Então, essa metáfora do ponto cego, ela atravessa bastante, né, a discussão de autoras como a Spivak, embora não seja latino-americana, mas a própria Lélia, né, em um conjunto de autoras que estão justamente problematizando aquilo que não foi visto, né? Então, a gente percebe, né, nessas perspectivas, de uma forma, obviamente, implícita, porque elas não declaram isso, mas uma posição onde a atenção ela se torna também um dispositivo, né? O modo como a gente percebe o mundo é um desses dispositivos de produção de subjetividades, de controle, etc., né? Então, quando eu penso nessas feministas, né, da década de 60 para cá, eu vejo muito, dentro dessas produções teóricas, um certo desejo pelo reconhecimento, né? Um desejo por ser visto ou ser escutado, desde a sua posição de diferença, né? Então, é um anseio, em alguma medida, por reconhecimento, entendendo reconhecimento como forma de ativar o agenciamento também, né? Então, não à toa que nessas autoras, como a gente falava hoje de manhã, a gente percebe muito esse reconhecimento vindo como um campo de desejo de enunciação, né, também, né? Um campo de performances linguísticas, sobretudo. Então, daí também metáforas importantes como invisibilização, vocalização, local de fala, né? Esse desejo, né, também de uma metodologia da escuta, de políticas de tradução, né? Então, um desejo por reaver essa atenção desde a perspectiva daquilo que é pensado no campo cognitivo, né? Daquilo que a gente consegue, em alguma medida, aprender, se identificar e, portanto, também reconhecer. E, como eu disse, acho que é um movimento muito importante da crítica feminista e que trouxe contribuições ainda bastante relevantes e necessárias. Mas, de uns tempos para cá, como a gente também conversava,
eu acho que eu venho me perguntando sobre uma outra dimensão dessa atenção, né? Então, essa atenção, uma dimensão talvez um pouco menos abstrata dessa atenção, né? Então, a gente pode se questionar tanto como o que, né, o que temos olhado, né, como somos treinados para olhar desde a perspectiva de uma percepção cognitiva e do reconhecimento, mas existe também a atenção enquanto uma percepção de sensações, né, como eu percebo, né, como estou atenta corporalmente ao meu entorno. E é justamente essa dimensão que eu percebo como uma, não digo uma novidade, mas uma contribuição igualmente potente, mas talvez ainda pouco explorada pelas RIs, que vem dos feminismos, né? De uma certa atenção que está preocupada com esse direcionamento desde uma capacidade de percepção vivencial, né? Corporal, afetiva também, né? É onde a gente já não está necessariamente mais preocupado com processos de reconhecimento, mas de mapeamento, mapeamento de territórios existenciais, como falávamos hoje pela manhã. Então, trata-se de uma atenção que vai justamente derivar dessa composição ativa entre o corpo pesquisador e o entorno, né, e a matéria. É isso que eu estou chamando dessa outra dimensão. Eu, num texto que eu trabalhei há pouco tempo, chamei de uma atenção cartográfica, ou, na verdade, de uma certa disposição cartográfica dessa atenção feminista, né? Então, dos campos potenciais, né, que o feminismo nos traz, me parece que essa dimensão dessas cartografias, embora já bastante desenvolvidas na antropologia, na sociologia, tem chegado um pouco mais devagar no campo das RIs, né? E aí está, acho que, um potencial bastante importante dessa perspectiva, né? No texto da Gago, que a gente leu hoje, não nesse texto que a gente leu hoje, mas em um outro texto que ela tem, ela vai falar, sobretudo, sobre uma atenção que é situada, então a gente está falando novamente, né, dessa atenção corporal, então, uma atenção que é situada e transversal, que é específica e é também expansiva, né? E que, portanto, não está necessariamente preocupada, né, nesses processos de identificação, de reconhecimento do outro, então eu estou atenta porque eu me vejo, aqui eu me reconheço, mas justamente no mapeamento de algo que a Ana falou agora, das conexões orgânicas, que, portanto, vinculam essas experiências singulares a um fenômeno comum. Esse fenômeno comum, no geral, para as feministas, relativas às violências no campo da masculinidade, as masculinidades violentas, né? Então, como a gente consegue mapear essas conexões orgânicas que nos colocam como parte deste comum, né? E como resistimos também a isso. Então, a gente percebe que essa atenção feminista, ela nos joga, né, para estudar, né, quando a gente pensa, por exemplo, RI, justamente num sentido de tentar identificar, mapear ou cartografar esses múltiplos espaços percorridos pela masculinidade, né? Um convite a fazer um pouco esse exercício de rastreio, né, rastreio de processos, também um pouco na linha do que a Ana começou a colocar. E daí acho que tem uma questão importante de semântica, né, em que cartografar aqui, isso é importante ser colocado, porque também aparece no texto não só de Gago, mas também da Segato, a ideia de que o cartografar distingue-se do catalogar, né, o catalogar como algo típico dessa atenção moderna, né, essa atenção que está, portanto, predisposta ao interesse de listagens quantitativas, né, de identificação de categorias herméticas, né, que eles produzem quando nessa interação com o mundo. A cartografia, de forma distinta disso, ela seria um tipo de disposição dos corpos estarem mais sensíveis à transversalidade e essas articulações, e, portanto, né, como eu disse, menos preocupadas com essas estabilizações, né, também usando os termos que a gente conversou, né, menos preocupados com a identificação dessas linhas estabilizadoras e pacificadoras, mas pelo contrário, né, a ideia de um mapeamento de territórios heterogêneos e dinâmicos, voláteis, inclusive, né? E por isso que é um rastreio sempre contínuo, né? O rastreio do movimento. Quando a gente pega para estudar a própria metodologia da cartografia, que vem de disciplinas como sociologia e metodologia,
desculpa, e antropologia, a gente vê que eles colocam a atenção do cartógrafo aqui como algo que vem bastante vinculado a um desejo de olhar processos ou elementos processuais provenientes da produção de territórios. Então, aqui surgem dois termos sobre os quais a gente também falava, né? A ideia de rastreio, né, como uma contribuição importante desse pensamento feminista para, né, a nossa forma de produzir crítica, e também a noção de território. Então, o rastreamento aqui entendido como uma prática metodológica, que está justamente interessado em mudanças. Então, o rastreio, ele procura mudanças, ele procura movimentos e variação. Então, a gente vai olhar, por exemplo, políticas de gênero, ou a mobilização de atores e de corpos que produzem, obviamente que todos os corpos produzem, mas que em alguma medida estão vinculados com esse poder de gênero. Então, a gente faria um papel um pouco de percorrer junto com eles esses corpos, né? E ver conforme eles andam e se movimentam, vão surgindo espacialidades específicas, né? Vindas dessa interação deles com o meio e com outros corpos, né? E daí surge essa ideia de território, não mais como o território clássico que a gente entende nas RI, mas o território como espaço de gestão do poder, né? Então, a gente está todo o tempo buscando esses espaços onde o poder é gerido, e ele é gerido de forma, como eu disse, relativamente dinâmica, né? Não necessariamente fugaz, mas dinâmica. Então, a gente está buscando esses territórios, essas espacialidades que são potencialmente mapeadas e que sempre vão, né, na perspectiva dessas mulheres, operar a partir de uma lógica rizomática, né? A própria produção do espaço é uma produção que necessariamente se dá através de cruzamentos transversais, né? A ideia da transversalidade na produção desses espaços. E daí a gente tem um elemento que é com uma contribuição não só para as RIs, mas uma contribuição para o próprio pensamento feminista, que é a ideia de que, então, aqui, o próprio patriarcado, ele surge, né, como um dispositivo de produção desses espaços, né, e, portanto, ou como uma espécie de uma lógica produtora desses mosaicos, né? Então, o patriarcado, enquanto produtor de espacialidade, ele deixa aquela perspectiva de ser simplesmente uma lente, uma categoria analítica, né, que a gente vai usar nos estudos, mas ele se torna também um regime político, ontológico e epistêmico, que vai fazer com que a gente olhe para esses espaços de poder, para esses territórios de poder, desde perspectivas de atravessamento verticais, de exploração, e horizontais de associação, né? Isso especificamente a partir de uma contribuição da Segato. Então, quando eu penso hoje, né, nas RIs e penso por onde eu vejo o caminho da crítica feminista no nosso campo, eu vejo muito sobre a entrada na nossa capacidade de assumirmos o patriarcado desde essa perspectiva, né? O patriarcado como um regime que nos permite, portanto, desde essa perspectiva de rastreio, ver o surgimento dessas novas espacialidades e, portanto, de reconfigurações do poder e, no limite, também reconfigurações desses corpos ao longo desses processos. Só para dar um exemplo, eu também já cheguei no meu limite, quando a gente pensa no patriarcado como esse processo, a gente vai fazer um movimento um pouco parecido com o que a Segato fez naquele texto, mas também o que a Puar faz no homonacionalismo, que é a ideia de tentar acompanhar essas novas espacialidades enquanto campos de conflituosidade, né? Como a conflituosidade social ela é relativamente móvel, né? E ela vai se rearticulando, cooptando novos processos. Então, acho que o conceito do homonacionalismo ele reflete bastante esse elemento, assim como a gente poderia utilizar algo que também a gente falou na aula de hoje, o próprio debate de extrativismo da Segato como um campo, né, de entendimento de como o patriarcado vai produzindo esses espaços de conflituosidade em múltiplos níveis, né? E com isso ele vai deslocando o nosso entendimento de o internacional não está tão circunscrito assim, ele vai caminhar, obviamente, de forma transversal e transnacional, mas a partir de um outro tipo de atenção, focado em outros tipos de organização dessa territorialidade. É isso, gente. Obrigada. Obrigado, Lara. Obrigado pela linda e importante introdução. E eu passo a palavra, então, para o nosso querido Vitinho. Vitor, por favor. Boa tarde, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Estou meio sem voz, mas vou tentar falar o melhor possível.
Primeiro eu queria começar agradecendo ao João e ao Beto o convite para estar na escola, mas também para estar nessa mesa. Queria agradecer ao pessoal do Núcleo, Cláudia e todo mundo que está trabalhando intensamente aí nessas 2 semanas, discentes e as trabalhadoras do Núcleo como um todo. E dizer que eu estou também feliz de dividir a mesa com vocês, porque vocês são referências intelectuais, além de tudo são pessoas legais, né? Então ajuda também, mas eu realmente ajudo. Além de agradecer e dizer da minha alegria, só quero dizer que eu fico meio desconfortável com essas mesas, muita gente olhando, eu sou tipo a Nina, né? Que estava falando, eu sou igual você, Nina, mas infelizmente eu não tive escolha, mas assim, estou feliz mesmo assim, ainda que desconfortável. Nesses 15 minutos, eu vou ser mais direto, assim, e talvez mais sugestivo do que argumentativo. Então, não vou apresentar exatamente um argumento sobre o que seria uma análise crítica, tanto a partir do internacional quanto a partir do Brasil, e sim vou sugerir um modo de pensamento ou os contornos de uma possível analítica para quem quer pensar o internacional a partir do Brasil. E vocês vão ver que é a partir do Brasil num sentido mais específico, assim, pensando a ideia de Brasil, vamos colocar dessa forma. Então, basicamente, eu dividi em 3 partes e vou sugerir, então, 3 coisas. Primeira sugestão que eu vou fazer é de que o pensamento crítico ou a analítica crítica deve sempre se manter em tensão com a prática política. Aqui eu retomo um ponto que foi discutido na mesa da semana passada, ainda que eu vá fazer isso de uma outra maneira. Segunda sugestão é que a analítica do internacional precisa provincializá-lo e situá-lo, ou seja, que toda analítica do internacional deve ser pensada de maneira radicalmente situada e que o internacional, para que se evite, assim, uma reificação do que seria o internacional. Aqui eu me junto a todas as pessoas que já falaram. E a terceira sugestão é de que o pensamento crítico a partir do Brasil e que pense de alguma forma com a noção de Brasil como ponto de entrada, também precisa desprovincializar a ideia de Brasil. Então, pensar a relação entre a provincialização do internacional e a desprovincialização do Brasil. É isso que eu vou fazer, sugerir nos próximos minutos. Bom, então, primeira parte. Eu vou começar com o que se tornou um mote, assim, para mim, que é a Ana Paula já deve ter ouvido isso 500 vezes, lá na UFBA, mas que é um dos princípios que o Foucault coloca na introdução ao livro do Deleuze e do Guattari, a tradução em inglês do livro do Deleuze e do Guattari, que foi conhecido como Introdução à Vida Não Fascista. Mas um dos princípios que seguem comigo é o seguinte, eu vou citar. Não utilize o pensamento para dar a uma prática política um valor de verdade, nem a ação política para desacreditar um pensamento como se ele fosse apenas pura especulação. Utilize a prática política como um intensificador do pensamento e a análise como um multiplicador das formas e dos domínios de intervenção da ação política. Então, vocês vão ver que o Foucault propõe uma relação, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, entre pensamento e prática política que busca manter uma diferença, mas conservar uma tensão entre os dois. Então, ao contrário de ser uma dicotomização, ou pior ainda, uma hierarquização entre o que seria a prática política e o que seria o pensamento, Foucault nos convoca a colocá-las em permanente tensão e mesmo cultivar essa tensão. A tensão não é um problema, mas é uma coisa a ser valorizada. Seria, então, uma condição de possibilidade de um pensamento atento tanto às suas implicações políticas e a possibilidade de uma ação política atenta aos perigos ou às aporias dos seus pressupostos. Uma outra maneira de entender isso é a seguinte: uma ação política, quase que por definição, está desde sempre em uma perigosa relação com o dogmatismo e com o moralismo, na medida em que uma ação política, com frequência, tenta omitir a incerteza, omitir a indeterminação, omitir a ambivalência e omitir, portanto, a dimensão sempre contestável dos pressupostos a partir dos quais se age politicamente. Isso porque uma ação política se inclina quase sempre a afirmar pressupostos, a demarcar posição, a circular fronteira, ainda que essa afirmação, essa demarcação ou essa circulação de fronteiras sejam feitas com a finalidade de construir aliança e de potencializar a transformação constante através da política.
de certa maneira, é isso que está em jogo na noção de essencialismo estratégico da Spivak. Com o adendo, no entanto, como a própria Spivak destacou em vários momentos, de que esta ação política, ao lançar mão do essencialismo estratégico, precisa manter certa distância produtiva do dogmatismo e do moralismo. Em suma, a Spivak disse, ela é sobretudo estratégica e não tanto essencialista. Diga-se de passagem, foi por isso que o essencialismo, foi por identificar que o essencialismo vinha se sobrepondo à dimensão estratégica, que a própria Spivak resolveu mais tarde abandonar essa noção, ainda que conservando a ideia que ela carrega. Bom, então, se de um lado a gente tem a prática política como sempre fronteirizando com o eventual dogmatismo ou com o moralismo, talvez isso sendo a condição de certa prática política, do outro, a gente tem que a crítica ou o pensamento coloca em questão precisamente os pressupostos de organização social, política, cultural e econômica. O pensamento, portanto, tem certa tarefa de exposição, no duplo sentido da ideia de expor, ou seja, trazer à mostra e colocar em risco. Expor ao mesmo tempo como evidenciar algo, mas colocar este algo sob ameaça. O pensamento expõe também, então, aquilo que o Inter, que a gente discutiu no curso, chama de enunciados descritivos. O pensamento teria como tarefa, portanto, trazer à luz, expor esses enunciados descritivos e, portanto, colocá-los em perigo, colocá-los sob ameaça, eventualmente sob rasura. Talvez seja melhor pensarmos a diferença proposta por Foucault não exatamente nos termos de ação ou prática política de um lado e pensamento ou crítica de outro. A rigor, trata-se de dois modos de pensamento como ato, que são organizados por diferentes registros, por diferentes formas de produção de conhecimento e por diferentes maneiras de incidência no real. Em todo caso, eu insistiria na importância de cultivar essa diferença. Segunda parte agora, tem a teorização a partir do internacional, ou analítica a partir do internacional. Quero propor que o internacional moderno possa ser entendido como uma combinação tendencial. Essa expressão, combinação tendencial, é do Stuart Hall, principalmente da década de 80. E com ela, eu quero sugerir que a persistência de um encadeamento entre cidadania e humanidade, Estado e internacional, deve ser analisada de maneira sempre historicamente situada. O que a noção de combinação tendencial nos ajuda a pensar é que uma analítica da política moderna e da política contemporânea precisa sempre promover certa tensão entre duas dimensões. De um lado, o reconhecimento de que há uma heterogeneidade irredutível no mundo, que o mundo está em movimento constante, seus processos são ininterruptos, que sua variação é infinita e que as práticas humanas e não humanas estabelecem relações cambiantes, constantemente cambiantes entre si. Ao mesmo tempo, essa noção de internacional e de combinação tendencial ajuda a gente a entender que é importante não negligenciar o modo como essa relacionalidade complexa e cambiante também apresenta historicamente certas combinações fortes, por vezes renitentes, ainda que cambiantes. A contribuição do internacional, então, como categoria analítica, residiria, é uma sugestão, na sua capacidade de identificar na heterogeneidade do real certa operação daquele encadeamento, que, para me apropriar da Sylvia Wynter, que a gente discutiu bastante na escola, um encadeamento que constantemente produz a sobre-representação do ser humano em cidadão, não só em homem, como a Sylvia Wynter fala, da sobre-representação do ser humano em cidadão e a sobre-representação das comunidades políticas em Estado, ou seja, uma combinação tendencial do mundo moderno que permanece operando na contemporaneidade, através da qual a multiplicidade possível das vidas e mortes humanas converge, por vezes à força ou através da força, para a reafirmação da cidadania, do Estado e do sistema de Estados como, supostamente, a única forma de vida legítima. Então, provincializar o internacional, obviamente aqui eu estou quase parafraseando, talvez plagiando o Chakrabarty, provincializar o internacional significaria, portanto, colocar em questão as maneiras pelas quais a cidadania possibilita certa vida política, mas, ao mesmo tempo, impede outros modos de existência e de estabelecimento de comunidades políticas alternativas.
Uma analítica do internacional que coloca em movimento apenas um repertório intelectual, cultural, político e econômico, ou seja, uma analítica que coloque sempre o mesmo repertório moderno ou ocidental, vai sempre correr o risco de reificar o próprio internacional. Ao mesmo tempo, parece inegável que as condições de vida e morte políticas na contemporaneidade ainda estão associadas à operação desse internacional moderno. Portanto, minha sugestão nessa segunda parte é que uma analítica do internacional é, ao mesmo tempo, indispensável e insuficiente. Não marquei meu tempo, mas... Tá? Obrigado. Agora estou mais tranquilo. A terceira parte, então, eu intitulei Brasil Múltiplo, mas eu depois me arrependi do título, mas eu não consegui outro. Aí eu acabei falando assim mesmo agora, né? Me arrependi também de ter falado, inclusive. Brasil Múltiplo. Vocês viram nos textos do Sam Opondo que várias vezes ele recorre à Donna Haraway, né? A Donna Haraway tem um trecho que me parece bastante importante para o que a gente está discutindo. Eu vou citar. Ninguém mora em todo lugar. Todo mundo mora em algum lugar. Nada está conectado a tudo. Tudo está conectado a alguma coisa. Fim da citação. Se isso é assim, a gente pode dizer que a própria tensão entre pensamento como ato ligado a uma analítica crítica e pensamento como ato ligado a práticas políticas é e precisa ser visto como uma tensão situada. Essa tensão sempre habita determinado lugar e se conecta a determinadas coisas. Notem que essa aqui é uma versão bem mais complexa e sofisticada da ideia de que a teoria é para alguém com algum propósito. Dito isso, e se o ponto de entrada ou o lugar de habitação provisória for o Brasil ou a ideia de Brasil, como que a gente pode pensar? Então, a minha terceira sugestão é a seguinte: é sugerir uma possível maneira de se pensar uma analítica crítica a partir do Brasil e sobre o Brasil, ao mesmo tempo colocando permanentemente em questão a própria ideia de Brasil. Em outra formulação, a gente poderia dizer que toda a fixação do que é o Brasil, ou para retomar um título famoso do Roberto da Mata, do que faz do Brasil Brasil, toda fixação é um processo de sobre-representação de múltiplas brasilidades em uma só ideia de Brasil. Ou seja, é um ato de conduzir, de reduzir a multiplicidade que atravessa aquilo que a gente veio a chamar de Brasil, como se só fosse possível uma concepção, ainda que não nacionalista, do que é ser e estar no Brasil. Além disso, então, de uma permanente contestação da ideia de Brasil e de como ela opera por sobre-representação das brasilidades em uma ideia de Brasil, quero sugerir que pensar essas brasilidades em disputa requer uma desprovincialização do Brasil. Isto é, analisar essa disputa a partir das maneiras pelas quais as brasilidades estão sempre inseridas em dinâmicas mais amplas, sustentadas por articulações globais de marcadores de discriminação como raça, gênero, capacidade, classe, religiosidade, sexualidade e outros. Desprovincializar uma analítica do Brasil nos leva, portanto, a uma atenção ao encontro de espaço-temporalidades distintas, histórias coloniais, projetos de desenvolvimento e modernização, arquivos contracoloniais, rearticulações contemporâneas da relação entre democracia e violência, ou ainda, desprovincializar o Brasil, assim como provincializar o internacional, significaria superar a um só tempo o nacionalismo metodológico, e aquilo que o Walker chama em alguns textos de internacionalismo metodológico, que a gente discutiu no curso. Trata-se, entre outras coisas, de rastrear relações entre humanos e não humanos para além do espaço-tempo da nação, ainda que a noção de Brasil possa continuar relevante para as disputas em questão. Então, deixa eu deixar claro que eu não estou abandonando a ideia de Brasil, viu, João? Eu sei que você não gosta, mas eu até peço desculpa. Se o Luiz Felipe Alencastro, no Trato dos Viventes, um livro que é fascinante, disse que o Brasil se formou fora do Brasil, isto é, no Atlântico Sul, durante os primeiros séculos da colonização, talvez seja o caso de extrair desta colocação do Luiz Felipe Alencastro todas as suas consequências e dizer que o Brasil tem se formado e se deformado fora do Brasil. Isso significa ao menos 3 coisas. Primeira, ou melhor, nos compele a pelo menos 3 coisas. Primeira,
uma atenção a como diferentes brasilidades disputam cotidianamente e problematizam constantemente as formas de captura dessa sua heterogeneidade em uma só forma de ser Brasil e de se estar no Brasil. Segundo, que essa disputa e essa problematização se complexificam na medida em que a gente identifica como essas brasilidades e esse Brasil se conectam indissociavelmente a dinâmicas globais. E terceiro, essa analítica de desprovincialização do Brasil abre espaço para outras formas de intervenção política, multiplicando suas próprias potencialidades. Vou dar um exemplo para terminar. Nas últimas décadas, a análise da questão racial pela perspectiva atlântica vem contribuindo fundamentalmente para que, não negligenciando as singularidades dessa questão no país, evidenciem-se ao mesmo tempo pontos em comum com outras disputas racializadas no Atlântico Negro, para pegar a expressão do Paul Gilroy, ou no Atlântico Vermelho, para pegar a série de trabalhos da Rosana Paulino, uma artista sensacional. Ou então a gente pode pensar em como a Angela Davis, ao falar do que chamou de interseccionalidade das lutas, relacionou a questão racial nos Estados Unidos à questão palestina. Isso ressoando também no Brasil, como a gente pode ver em movimentos que apontam a relação entre táticas de guerra e de resistência que ligam, de maneiras às vezes perversas e às vezes produtoras de resistência, Estados Unidos, Palestina e Brasil. Ou ainda, vale notar, no recente livro do Jean Tible, Política Selvagem, como ele situa o quilombismo e as lutas ameríndias no Brasil como parte de lutas globais contemporâneas. Estou sugerindo, portanto, que todos esses movimentos têm em comum uma forma de, ao mesmo tempo, provincializar o Brasil e provincializar o internacional e desprovincializar o Brasil. Esta me parece ser uma rota de problematização possível para a sociologia política internacional. E será uma rota tão mais efetiva quanto mais ela for hábil no cultivo de uma fronteira que merece ser cultivada com cuidado, separando os modos de pensamento como atos ligados a práticas políticas e os modos de pensamento como atos ligados à análise crítica. Obrigado. Obrigado, Vitinho. Obrigado também por mais essa intervenção tão importante. A gente acaba de concluir, eu estava lembrando meu colega aqui, João, nossa primeira mesa com colegas brasileiras em português, da história dos 9 anos da IPS. Então, é um momento muito importante, muito marcante, né, que tenho certeza vai nos influenciar, né, de aqui em diante. Dito isso, a gente abre agora, né, a palavra para vocês, para todas, todos e todos que estão aqui, e já temos uma mão levantada. Eu vou pedir a gentileza, se vocês pudessem, quando vocês forem colocar a questão ou a intervenção, brevemente compartilharem os nomes e a instituição de onde